primeira audiência de custódia em Mato Grosso aconteceu minutos após a assinatura do termo de operalização do projeto no plenário do Tribunal de Justiça, perante o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A audiência foi realizada no auditório do TJ. O suspeito Levino Soares Ramos, de 55 anos, chegou escoltado e algemado. Ele foi preso depois de ser pego pela Polícia Militar no bairro Pedra 90, portando uma carteira nacional de habilitação falsa. Acusado de falsidade ideológica, o homem prestou depoimento ao juiz Marcos Falheiros, que decidiu que Levino vai responder o crime em liberdade, porém não poderá deixar a cidade sem avisar a justiça. A garantir os direitos fundamentais do preso, porém com responsabilidade, né? Isso não significa dizer impunidade ou trazer risco à sociedade com relação a indivíduos perigosos. Isso eu gostaria de deixar bem claro para a sociedade. Mato Grosso é o quinto estado do país a aderir à audiência de custódia. A medida deve levar o Poder Judiciário a realizar pelo menos 370 sessões por mês. Esse número é baseado pela quantidade de pessoas presas em flagrantes por mês em Cuiabá. A audiência deve ser aplicada a todos os presos em flagrante no prazo de 24 horas. Representa, em primeiro lugar, uma economia. Em primeiro lugar. Por quê? Porque a prisão desnecessária significa um gasto desnecessário. A prisão precisa ser absolutamente imprescindível. A prisão precisa representar um ganho para a sociedade e não uma perda. Manter no cárcere um cidadão que não representa risco para a sociedade é um desperdício, além de ser uma gravíssima violação de direitos humanos. O ministro explica que a audiência de custódia ajuda a reduzir a quantidade de prisões desnecessárias, diminuindo a superlotação carcerária e os gastos com a manutenção de presos provisórios. Bem, realmente no Brasil nós temos 600 mil presos. Nós somos o quarto país que mais encarcera no mundo, depois dos Estados Unidos, Rússia e China. E o pior do que isso é que 40% desse número são presos provisórios, que ficam, em média, encarcerados antes de verem o juiz, cerca de 4 a 5 meses. Isto contrariando o princípio constitucional da presunção de inocência. E nós sabemos que alguém que não é violento e que é encarcerado sofre na prisão uma série de servícias, maus tratos, torturas e muitas vezes é arregimentado para servir nas organizações criminosas.